Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, lá no capítulo 15, no versículo 28. Mateus, capítulo 15, versículo 28. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Está escrito assim a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 15, no verso 28. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Aleluia. O dia não está muito quente aqui, mas ficou mais quente ainda pelo mover do Espírito. Igreja, preste bem atenção no que Deus me trouxe para que te colocasse hoje no prato da tua mesa, na mesa espiritual. Nós estamos falando de uma mulher chamada uma mulher cananeia, que a filha estava enferma e naquele momento, pela fé que ela teve, Jesus disse que aquela fé foi tão estrondosa que atacou os limites sobrenaturais. Essa mulher conseguiu o que ela queria. Ela queria que a sua filha fosse curada. E ali, pela sua fé e mediante as situações de obras, Jesus olhou para ela de forma diferente. Vamos entender que esse tempo é uma aprovação divina. Jesus aprovou essa mulher, assim também como aprovou aquela mulher que rompeu a multidão e tocou nas suas horas. E nós poderíamos perguntar, mas espera aí, se alguém tocou, mas essa multidão te comprime, o Senhor me pergunta quem tocou, como diz Pedro. Pedro, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A questão é que naquela mulher que tocou em Jesus, na multidão, ela tocou em Jesus. Os outros esbarraram em Jesus. A diferença vem aí. Muitas pessoas oram esbarrando Cristo. Outros oram tocando no Senhor. Tocar em Jesus não é esbarrar nele. Porque esbarrar, quem esbarra é a multidão. Mas quem toca quer ser discípulo. E essa é a diferença. No mundo espiritual também existe isso. Aqueles que se achegam no Senhor com carinho e tocam com carinho. Outros que se esbarram no Senhor. A multidão se comprime e ela se esbarra. Mas aqueles que querem conhecê-lo, querem tocá-lo. E o toque tocou nele de uma forma que, não digo entre aspas, roubou virtude? Não. Saiu virtude sem a permissão dele próprio. Ou seja, o poder do Espírito Santo inflamou no ser de Cristo ao ponto de tocar aquela mulher e sair virtude do Senhor. E aquela mulher sendo curada trouxe para nós uma lição de que se a gente romper os desafios da vida e conseguir tocar no Senhor de forma correta, nós entramos no versículo que diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Quem procura encontra, quem pede recebe. Porque pelas atitudes de buscar. E engraçado que o versículo fala batei, batei, ou seja, insistência. A primeira não é bater e abrir-se-vos-á, é bater, batei, pedi, pedi. Então, buscar-me, buscar encontrareis. Então, é bater, e vírgula, batei. E por quê? Porque insistência. Não é só bater e entrar, é uma insistência, como a importunação espiritual. Então isso é a categoria da fé que aprova diante dos céus a intuição e também obras de ações de um ser humano que precisa e que está com sede das suas bênçãos. Mas o que nós vamos falar hoje é acerca, trazendo esse conteúdo, das atitudes de uma mulher e duas mulheres que tornou Jesus um sorridente no rosto, de dizer que realmente a raça humana surpreenderia ele. Mas estamos falando agora sobre aparências enganosas. Ou nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vivenciando e aparentemente, e quando se fala de aparência, se fala de olhares, porque os olhos trazem a aparência. E quando nós olhamos para as aparências do mundo, ele nos engana. Quando olhamos para as aparências dos servos de Deus, entre aspas, eles estão nos enganando. São obras infrutuosas em meio a duas vidas, são pessoas que realmente não estão com a vida com Deus. São pessoas que deixaram Jesus por poucas coisas. Então, essas mulheres
colocaram em si a sua própria consciência de que tudo na vida, tudo era passageiro. O que ela tinha que fazer era tocar e encontrar esse Jesus para ter o vívido esplendor da esperança das suas ações e das causas que estavam atacando o seu ser. Então, nos dias de hoje não é diferente. Devemos olhar somente para Cristo, no meio de aparências enganosas, no meio de situações terríveis deste mundo, ao ponto que o próprio Jesus também foi tentado para ser um governante da terra. Tudo isso te darei se prostrar e me adorares, mas as aparências deste mundo mostrava Cristo, e dentro deles eu sabia que a glória deste mundo passaria, e que nós deveríamos olhar para um alvo, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, que é o alvo da cura, que é o alvo do milagre, que é o alvo das bênçãos, que assim também essas mulheres receberam as bênçãos. Lembrando também, meus irmãos, que a Bíblia menciona de Maria de Betânia, quem todos lembram, que Jesus disse: deixai ela, porque ela praticou para mim uma boa ação. Maria de Betânia, que também mostrou para Jesus o ato que Maria se colocou diante de Jesus, ungindo Jesus, ao ponto de alguém falar e dizer assim: mas isso aí é muito caro, como que pode? Poderíamos vender para os pobres. Mas Jesus aqui começa a mencionar, fala: deixa. Ela ouve dentro dela um sentimento que me agradou. Nós devemos entender que o comportamento cristão, o comportamento humano evangélico deve ser distinto de toda natureza e de toda intenção humana. Devemos consultar o Espírito Santo para Ele nos direcionar o que deve e o que não deve agradar a Deus. E é por isso que Jesus disse: eu vou embora daqui, mas esse Espírito vai ensinar vocês a discernir o que é verdade, a discernir o que é mentira, e nos usufruir, até mesmo chorar com vocês, e pelo gemido das suas orações Ele vai vos responder. Esse Espírito do céu, chamado Espírito de Deus, Espírito Santo, veio para nos dar estratégias, como tocar em Jesus, como fazer com que Jesus olhasse, e também o próprio Deus chegar para Satanás e dizer: olha, meu servo Jó, está vindo ali um homem obediente, um homem íntegro, justo, reto, e que se aparece, na aparência do mal ele foge. Um Deus que clamou para um homem. Nunca na história bíblica nós vimos isso, nem com Abraão aconteceu isso, mas com Jó aconteceu. Deus defendendo um homem. Isso é algo que nós vemos que é um contorno da mesma época, onde nós vemos no Pentateuco um Deus dizer que tinha se arrependido de ter feito o homem, mas agora olhando para o homem de forma diferente, dizendo: não, esse daí, ele é servo, ele é íntegro, ele é justo, ele é fiel, colocando Jó em seu paladar, colocando Jó em sua vista, em todos os sentidos da existência do nosso Senhor. E isso trouxe para nós a reflexão de que Deus nos conhece, de que Deus nos entende, de que Deus entende e concentra dentro dos nossos corações a visão celestial que pode olhar para dentro de nós e entender os nossos sentimentos. Então, tudo na vida depende do que vem de dentro. Dentro é gerado e para fora é consumido, e assim é gerado dentro de nós o sentimento de buscar a Deus de forma diferente, não de forma nós aprendemos gritando nas praças como os fariseus, não, mas de forma de arrependimento, de forma íntegra, de forma de um coração puro, excelente, e de uma forma honesta, justa e piedosa. Isso faz com que nós acreditamos mais e que Deus também possa olhar para nós de forma diferente. Então, um toque não é um esbarrão, e é isso que faz a diferença: tocar e não esbarrar. Esbarrar é igual cotovelo, esbarrar é jogando um para cá, se comprimir, mas tocar é o suave toque dos dedos, e isso faz com que Deus aprova as obras de consciência limpa e de amor. Devemos então aprender que toda oração deve ter amor, toda oração deve ser um toque especial, ungido e também inspirado pelo Espírito. Devemos mostrar para Deus que não somos carnais, que esbarra multidão, que só quer milagre. Queremos tocar primeiramente, para depois Deus deixar a sua virtude fluir. Devemos tocar de forma especial. Devemos mostrar para Deus que nós, através do nosso esforço e também do nosso suor, nós possamos juntos, nós aqui na terra e Jesus no céu, usufruir dos dons do Espírito para que propague o Evangelho de uma forma clara, honesta, objetiva, para que vocês entendam que a glória do Senhor se permanece na glória daquele que também manda a glória. Eu acredito, meus irmãos, que as aparências enganosas deste mundo faz nós esbarrar em Cristo,
faz nós jogar Cristo e também comprimir Ele na multidão. Por quê? Porque as aparências enganam. Parece que todo mundo está cheio do Espírito Santo, parece que aquilo que o seu pastor te ensinou é o verdadeiro, é clamar, é gritar, rabacantarábia, rapedecai, hititititi, rapapapapá, hipipipipi, mas não é assim. Deus quer que se humilhe e se humilhar, sentir o toque, tocar diferente, não por aparência, porque a aparência, até os religiosos viviam de aparência. Eles coavam um camelo, engoliam um mosquito, e ainda se vangloriavam, achavam que poderiam ser chamados filhos de Abraão, que somente dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, a causa de nós estamos distantes de Deus é de não saber ser guiado pelo Espírito, de não conhecer e entender que o Espírito Santo que vai nos direcionar. E para conhecer o Espírito Santo tem que se humilhar. E ainda quando se humilha e conhece o Espírito Santo ele nos direcionando, não vamos esbarrar em Cristo, vamos chegar de uma forma com o coração limpo. Assim, dessa forma, Deus, Ele aprovou a atitude humana. Assim também, meus irmãos, como o centurião, lá no livro de Lucas, capítulo 7, 9, Jesus, a Bíblia diz, ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo que nem em Israel eu achei tanta fé como eu achei nesse homem. Então, se temos um Deus no céu, que olha para mim, que me entende, que me conhece, por que esse Deus me espera a surpresa das minhas ações? Por que Deus, sabendo, vendo do céu 2 sacrifícios, 2 oferendas, Caim e Abel, rejeitar o Caim, aceitar o de Abel, e parece que Deus copiou Abel. Se Abel deu um cordeiro, eu também vou dar um cordeiro. Que Deus é esse? Que às vezes deixa de ser Deus para nos entender, porque se entender como Deus vai nos condenar. Deus, quem sabe, deixa de ser Deus por alguns segundos, porque se deixar de se ver como Deus vai nos condenar. Aí usa de misericórdia, e começa a entender que Jesus em carne sofreu também, e aí consegue nos esperar o dia que nós iremos o surpreender. Tem como surpreender Deus? Jesus foi surpreendido. Mas por que Deus deixou se surpreender? Não tem como surpreender Deus, mas Ele deixou se surpreender, como em Isaías está escrito, que Ele se deixou se achar por um povo que não clamava pelo seu nome. Então, escute, nós temos uma chance na terra de surpreender Jesus. Temos essa chance. Ele deixa nós surpreendê-los. Então nós temos essa chance. A chance de saber respeitar o tempo da oração, a chance de saber respeitar o tempo dele, a chance de mostrar para ele que possamos tocá-lo, depois de romper várias tarefas. Esse método é o método que nós precisamos ter, se arrepender, de entender que esse Deus, Ele merece o respeito pelos seus servos. Ele merece ser respeitado, não clamado como se fosse um clamo de torcida, mas sim invocado. Porque quando invoca o Senhor, buscai o Senhor e invocai enquanto Ele está perto.
Então a invocação do nosso Deus se traz essa medida de saber comportar, de saber se chegar a Ele. Então hoje Jesus está falando conosco, tem que saber chegar a mim. Chegar a mim e eu chegarei a vós. Mas espera aí. Buscar a mim e me encontrareis. Mas quando me encontrares de todo o teu, buscar-me-eis e me encontrareis. Mas quando buscar de todo o teu coração. Então Deus não quer qualquer busca. Deus não quer qualquer coisa. Aquelas mulheres, o centurião, todos foram com o coração. E sabe quem foi também? Em Lucas 21, Jesus sentado no gasofilácio, todos ofertando dentro do templo, e uma viúva deu tudo que tinha. Qual que foi a ação? Nós não estamos falando de dinheiro aqui, estamos falando de ações. Qual que foi a ação daquela viúva? Jesus olhou e disse assim: peraí, em verdade vos digo, que essa viúva deu mais do que todos. Ou seja, ela poderia guardar a quantia, porque é o único que ela tinha. Mas ela amou a Deus acima de tudo, em cima das riquezas que ela tinha. Quem sabe é como se fosse o dia de hoje. Tinha uma casa, preferiu morar na rua, dar casa, do que ficar com a casa sem Cristo. Foi assim que essa mulher, que essa viúva teve. Ela teve esse sentimento. Então Jesus entendeu. Não foi por causa da oferta. Jesus não estava falando por causa da oferta, porque nem a oferta que estava entrando lá não ia ser para ele. Ele estava falando da generosidade. A generosidade dela, do seu coração, fez com que Jesus mostrasse para todos o que é realmente amar a Deus. O que é realmente. Por isso que Jesus falou assim: olha, eu tenho estima por esse profeta aí. A aprovação de Deus com João Batista foi muito forte, quando ele fala: não tem profeta nascido de mulher maior do que ele. Porque esse daí faz com amor. Esse sabe tocar no céu. Esse sabe clamar a Deus. Não tem profeta maior do que esse. Então as aprovações de Jesus precisam nos certificar. Nós precisamos ser certificados da aprovação de Cristo. Então, o arrependimento dessas campanhas é um dos motivos que a nossa vida, que você vai ter sua resposta. Essas orações estão mudando milhões de vidas. E por quê? Porque mentiram para nós. Falaram para nós que se a gente ofertar, Deus nos dá uma casa. Falaram que se a gente dá 10, Deus vai te dar 100. Deus não é maquininha de caça-níquel. Mas o verdadeiro rumo não era esse. Era a humilhação. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. E como? Humilhando. Saber tocar em Cristo. Mostrar a unificação e a unidade da fé, para que brote em nós um sentimento de servo e de servidão. E esse sentimento flui dos altos céus, ao ponto de Deus, com suas asas, olhar e dizer: eu sou adorado, pois um povo se humilha perante a minha glória. E como as asas de um querubim, o Senhor visita as nossas misérias, e nos perdoa e nos sara. Ah, Salomão, se esse povo se humilhar, ele não disse orar primeiro, ele disse primeiro se humilhar, e depois orar, a minha face buscar, eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra. Eu vou descer, Salomão, porque este povo se humilhou a mim.
É verdade, é verdade, é verdade. Oh Pai, eu queria aprender isso antes. Por que não me ensinaram isso antes? Por que não me ensinaram antes? Então, Jesus está olhando para o templo e dizendo: olha, entrou 2 senhores aqui. Um batia no peito e dizia que era dizimista. Outro, no templo, já se humilhou dizendo: eu sou um miserável pecador. Então ele olhou e disse: quem será o melhor do templo? O que se humilhou, porque quem se humilha é exaltado. Então, o canal dessas mulheres, por que foi aprovado? Por que João Batista foi aprovado? Porque ele olhou e disse: eu não sou digno. Vai vir um aí, que é antes de mim, mas vai vir depois, que eu não sou digno. De tocar nas sandálias de suas alparcas. Aleluia. Ó centurião, Senhor, eu sei que uma palavra que o Senhor disser, o meu criado será curado, porque o Senhor pertence à cura, o domínio e a glória. Mas por que essa mulher está sendo aprovada? Sim, eu entrei na tua casa, Simão leproso, e vocês não fizeram nada comigo, mas essa mulher está me ungindo para o meu velório, e ainda me enxugando os meus pés com os seus cabelos. O que a mulher tinha mais de valor ainda tem é os cabelos, e colocou os cabelos como uma toalha, com uma humilhação nos pés do Senhor. São tempos, estratégias que movem o inferno e movem o céu. E por que o inferno? Porque o diabo não quis que você ouvisse e aprendesse isso essa noite. Satanás não quer que você aprenda a verdade. Israel se humilhou e Deus honrou. A humilhação é tudo. Não é tomar santa ceia, não é cantar no coral, não é pregar, não é expulsar demônio, é se arrepender. É isso que Deus quer que você faça. O cigarro está te matando, a bebida, a cerveja, o rolê com os amigos, transando com o namorado fora do casamento, está te matando. O pecado está te corroendo. E você precisa, urgentemente, de uma mudança drástica, de um comportamento sereno, para que possa conhecer esse Deus. Igreja do Senhor, atitudes geram milagres. Atitudes, novo tipo de comportamento, gera aquele hino que diz: até tocar o céu. E isso faz com que nós se tornamos a sua prioridade. Por isso que nós estamos vivendo dias difíceis, porque a humanidade não consegue mais entender o que Deus ama, o que Deus aprova, e estão errando por falta de conhecer o poder do Espírito Santo e também o poder da sua palavra. Queria deixar aqui livremente, agradecer o Espírito Santo por essa palavra. Estou guardando essa palavra na tábua do meu coração, porque eu não posso mais chamar Deus de você, de Zezinho, de Maria. A segunda Bíblia Sagrada está escrito no Pentateuco. A Bíblia diz: não falarás o nome do teu Deus em vão. Então, sinal que nós não estamos sabendo chegar até Ele. Vamos devagar. Deus não se fala como Deus, como se fala com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe. Vamos devagar. Nós estamos aqui presos em nossos pecados, e Ele tem a chave da libertação.
precisamos devagar, aos poucos, bem devagar, e aos poucos, com nossas humilhações, nós vamos alcançar a sua mão de misericórdia. Então, para isso serve o poder da palavra, para isso serve, igreja, o entendimento do Espírito, para que trazesse para a igreja o avivamento, como a igreja nunca viu na terra. A igreja precisava desse tempo, do tempo do avivamento espiritual. A igreja brasileira está perdendo as forças. E por quê? Porque não consegue mais separar a servidão do Senhor. O Senhor é Senhor, Ele não é servo. E as pessoas colocam Deus na parede para que possam trazer os seus problemas e Deus resolver na hora. Não, nós somos servos, participamos do tempo da servidão e somos escravos dele. Faz dele o que ele quer fazer, ou seja, uma linda oração que Jesus orou e disse: que seja a tua vontade e não a minha. Então, o Senhor é Senhor, nós que somos servos. Ele não é servo de ninguém, ele reina, ele tem poder, ele nos criou, foi ele que criou tudo isso, o céu, a terra, os animais. Ele tem o poder da criação e ele sabe controlar aquilo que ele cria. A honra, a glória, o louvor seja dado ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso e sempre eterno, e a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e nos traz hoje uma palavra para nos entender que Ele ama sim comportamentos diferenciados, comportamentos de humilhação, jeito de busca e também de toque. Então, que esta palavra entre nos vossos corações e que vocês nessa noite possam se irradiar nessa presença, na presença do unigênito de Deus, daquele, meu Deus, está muito forte a presença do Senhor aqui. Está muito forte a presença de Deus aqui. Eu estou falando para vocês, tem anjos voando aqui na minha casa, o céu se abrindo no teu lar também. O Senhor está nos trazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, e isso está fazendo com que a glória dEle permaneça no ambiente. É isso, a sabedoria, a inteligência, a racionalidade de saber o que é certo e errado, e a equivocação também anda em lado openso. E ela, a equivocação, sem equivocação, não tem a razão. Então não sejam equivocados, anda com a razão para que essa balança não despenque. Nós estamos sim, vivendo os últimos minutos, as últimas horas, mas precisamos saber que dele é a honra, dele o domínio, dele o poder. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, até daqui a pouquinho, vamos ouvir um hino maravilhoso, e você vai ficar pensando nessa palavra. Você vai ficar pensando nela. Vai falar: meu Deus, quanto tempo eu fui enganado. Quanto tempo eu achei que eu estava agradando a Deus e no fim, realmente, o jeito de chegar em Jesus não é dessa forma. Ele é santo e nós somos ímpios. Amém? Um grande abraço. Até daqui a pouco para a oração do arrependimento glorioso. E lembrando vocês, a presença de Deus está muito forte. Amém? Até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vamos ouvir 2 hinos e daqui a pouco estou voltando. Glória a Deus, igreja. Vai meditando aí. Ô, glória!